Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações e trazer algumas ações aí que podem se beneficiar com essa alta da taxa de juros, tá pessoal? Para quem não estava acompanhando, a taxa Selic subiu para 2,75%, essa foi a primeira alta dos últimos 6 anos, nós tivemos uma alta então, de 0,75 ponto percentual, acima aí do 0,5 esperado pela maior parte do mercado. Isso mostra uma clara preocupação do Banco Central com a inflação, inclusive eles deixaram aberta aí a possibilidade de aumentar mais 0,75 na próxima reunião. Claro que juros subirem demais não é bom, né, pessoal? Mesmo, obviamente, a gente não tendo aquela realidade de juros de 2 dígitos que nós tínhamos antigamente, mas tem alguns setores que podem sofrer mais, né? Se a gente tiver uma alta mais acelerada aí dos juros, setor de consumo, o varejista, por exemplo, locação de veículos e construção civil, né? Inclusive a gente viu as ações de construção civil aí cair nas últimas semanas, talvez até por essa possibilidade de alta de juros, tá? A última vez que eu vi aqui os índices de ETFs brasileiros estavam subindo lá fora em torno aí de 1,5%. Claro que a gente tem toda a madrugada aí para ver como vai ser a abertura de amanhã. E existe também a possibilidade aí do dólar ceder um pouco no curto prazo em função dessa alta de juros, tá? Nós temos alguns setores, né, pessoal, que normalmente surfam bem em juros mais altos. Um exemplo é o setor bancário, mas nós temos outros setores que inclusive pode se beneficiar bastante aí à medida que os juros sobem, e um desses setores, né, é o setor de seguros que a gente vai conversar antes. Quero só lembrar, tá, pessoal, para quem ainda não é nosso cliente, eu vou colocar aqui na descrição o cupom Consumidor31, né, nós estamos aí na Semana do Consumidor, que dá 31% de desconto na compra do nosso produto completo. No final do vídeo eu vou falar mais a respeito deles. Então tem um cara, né, pessoal, que boa parte da fortuna dele foi feita no setor de seguros, que é o Buffett, né? Então ele gosta do setor de seguros porque ele tem uma rentabilidade elevada e ele tem uma frase que é bacana, né? Que é: não há risco ruim, mas seguro mal taxado. Por exemplo, não tem como o seguro de uma Ferrari ser barato, né? Uma seguradora não vai fazer o seguro de uma Ferrari barato. Então normalmente o poder de barganha não está na mão do cliente, mas sim na mão de quem está prestando o seguro, quem está fazendo o seguro. E tem uma grande vantagem, né, que normalmente a seguradora ela recebe antes e paga depois, né? Então, se eu faço um seguro de vida, eu pago antes, né? Tomara que não aconteça nada comigo, mas eu vou receber, ou minha família vai receber esse dinheiro só depois. A mesma coisa se eu fizer um seguro de carro, né? Então, normalmente as seguradoras pegam esse valor do prêmio e aplicam no mercado financeiro, e normalmente tem que ser feito em aplicações mais conservadoras. E como a taxa Selic caiu, isso acaba influenciando diretamente nos ganhos financeiros das empresas. Claro que como o juro não vai subir muito, pelo menos essa é a expectativa hoje, isso não afeta o negócio das companhias e, por outro lado, ajuda nesse ganho financeiro. E nós temos aqui no Brasil, inclusive na Bolsa, né, empresas que já estão bem consolidadas e se beneficiam desse momento positivo de alta de juros para essas companhias. E, além disso, a gente continua com um ambiente favorável para as pessoas procurarem saúde, previdência, seguro de vida, seguro saúde e assim por diante. Então, é um mercado que já tem empresas que mandam nesse mercado, mas tem uma possibilidade de crescer bastante, já que aqui no Brasil nós temos uma penetração muito baixa. Então, nós temos um cenário de alta de juros que, sendo feita de maneira moderada, acaba não machucando as receitas das empresas e acaba ajudando nesse ganho financeiro. Aqui, só para vocês terem um exemplo, pessoal, nós temos os gráficos das 3 principais seguradoras aí que a gente acompanha em relação ao Ibovespa, e a gente percebe como elas desempenharam mal aí nos últimos 12 meses, na verdade, nos últimos 24 meses em relação ao principal índice do mercado. Esse gráfico, o cinza aqui em cima é o Ibovespa. O Ibovespa subiu 60% nos últimos 12 meses. O amarelo aqui, nós temos a Sul América, que subiu só 9%. Esse gráfico preto aqui é a BB Seguridade, que subiu 4,16%. E a Porto Seguro, esse gráfico verde, que caiu 0,44% nos últimos 12 meses.
Ah, Thiago, mas mesmo com a queda com a queda das ações, ou com a não alta dessas ações, ou com a alta abaixo do que subiu o mercado, não dá para dizer que essas empresas aqui são barganhas, vamos dizer assim. Tem uma frase, tá, pessoal? Para quem conhece, para quem é do Rio Grande do Sul, tem uma rede bem forte de supermercados chamada Bourbon. E eles têm um slogan que é mais ou menos assim: economizar é comprar bem. Ou seja, né, pessoal, quando a gente tem ativos de qualidade, né, e a gente tem que considerar o cenário atual para entender que esses ativos são oportunidades, são barganhas, né, mesmo que a gente coloque esse barganhas entre aspas, para a gente poder aproveitar, né? Então, ter ativos como Porto Seguro, por exemplo, e Sul América, que tem uma gestão diferenciada, e ter um cenário positivo para essas ações e a gente poder comprar essas ações abaixo da média histórica, a gente pode sim considerar uma barganha, tá? Então, eu acredito que a maior parte de vocês conheça essas empresas, né, pessoal? A BB Seguridade, ela atua naquele modelo de bancassurance, né? Então, ela utiliza toda a estrutura do Banco do Brasil para vender previdência, para vender título de capitalização, planos de assistência odontológica e assim por diante. Lembrando que eles têm uma participação de mercado relevante em todos os mercados que eles atuam e, além disso, né, assim como as outras empresas, também é uma boa pagadora de dividendos, mesmo que no primeiro semestre agora eles tendam a pagar menos dividendos. Nós temos aqui a Sul América, né, pessoal, que é uma empresa fundada em 1895, atua muito forte nos ramos de seguro-saúde, onde ela é a terceira maior, né? E odontológico também, onde ela é muito forte, está entre as 5 maiores empresas. Trabalha com gestão de ativos, previdência privada, vida, acidentes pessoais e assim por diante. E lembrando que eles fizeram a venda da parte alto no ano passado para a Allianz. E nós temos aqui a Porto Seguro, também uma empresa antiga, fundada em 1945, é a 4ª maior seguradora do Brasil e líder no segmento de automóvel e residência. Lembrando que desde 2009 o Banco Itaú tem participação aí de 30% nas operações da Porto Seguro. Então nós temos 3 ótimas empresas que têm retornos históricos bons, são líderes nos seus setores de atuação, pagam bons dividendos e as ações aí praticamente não subiram nos últimos 12, 24 meses. Tá? Então a gente pode chamar assim de barganha por isso. Aqui a gente tem a taxa Selic média ao ano, né, pessoal? Para entender o quanto a taxa Selic caindo impacta nos resultados financeiros das empresas. Em 2016 era 13,65%, em 2020 foi de 1,9%. E quando a gente olha os resultados das empresas, aí a gente vai entender como a taxa de juros baixa tira esses ganhos financeiros das companhias. Claro que elas conseguiram compensar com mais vendas, mas, por outro lado, se o juro tiver um pouco maior, é bom para essas empresas. Aqui, no caso, é o balanço de Sul América. Tá? A gente tem aqui resultado em investimentos, caiu de 2019 para 2020, 59%, quase 60%, de 577 milhões para 236 milhões. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o lucro líquido da Sul América foi de aproximadamente 1,1 bi. E o ganho que eles tiveram só com resultados de investimentos foi de 577 milhões. Então essa conta aqui é bastante importante aí para as empresas seguradoras e por isso que essa questão do juro subir pode ser importante para eles também. No caso da Sul América hoje, eles têm em torno aí de 78% das aplicações indexadas a Selic ou CDI. Então por isso, né, que eles acabaram sofrendo bastante, já que a taxa de juro caiu e a maior parte das aplicações estão, né, nesses investimentos mais conservadores. Tá certo, pessoal? Então, para quem quiser, né, ficar posicionado, aumentar a posição ou conhecer um setor que se beneficia com a alta da taxa de juros, eu comentei a respeito do setor bancário, né, que performa bem, mas especialmente o setor de seguros, aí a gente pode inclusive considerar uma barganha nesse momento. Nós temos, para vocês terem uma ideia, pessoal, a nossa carteira de dividendos tem empresas do setor de seguros. A nossa carteira aqui do final de 2018 até agora está com em torno aí de 105% de ganho. Eu não conheço outra carteira de dividendos que tenha uma rentabilidade maior do que a nossa. Tem outras empresas de outros setores, elétrica, enfim, né? E está com uma rentabilidade bacana e tem também essas empresas de seguro aqui na nossa carteira. Tá? Lembrando que essa carteira faz parte do nosso produto Invista em Ações, que são essas recomendações de longo prazo. Nós temos também o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários,
o Carteiras Capitalismo, que tem a parte de criptoativos, renda fixa, fundos de investimento e a parte do Invista em Ações, que é para quem quer montar carteira diversificada. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mais as recomendações do Invista em Ações, para quem quer fazer especulação e investir em ações de longo prazo. E o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Podem dar uma ligada no 46939127, ou quem quiser já entra aqui no link da descrição, né? Vai ter o nosso WhatsApp, vocês podem mandar um áudio, podem mandar uma mensagem para a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.